Ok. Boa tarde a todos. May I? Yes? Would you like to open the session? Please. Ok. Gostaria de primeiro agradecer a presença das pessoas que estão aqui fisicamente e também aqueles que nos acompanham virtualmente. Eu sou Isabela Teixeira, sou conselheira do SEBRE e nós vamos falar agora um pouco do que foram esses 2 dias de reunião tratando da agenda climática, da ciência com a agenda climática e também tratando das novas fronteiras de uma governança climática, dos desafios que a agenda climática impõe no mundo em atualização, né? Ou seja, eu costumo dizer, Célia, que o mundo está updating, tá? E onde as questões climáticas também vão encontrar os desafios dessa nova ordem internacional e essa nova dimensão geopolítica do mundo. Então, foi uma discussão extremamente rica. Eu acho que eu quero saudar aqui a presença do professor Carlos Nobre, meu colega também como conselheiro do BNDES, mas ele está aqui como cientista e uma pessoa, um dos brasileiros mais expressivos na agenda climática. A professora Jéssica Sedon, que é da Universidade de Yale, também do TIAL, ela vai explicar em detalhes, o Jurra, quer dizer, eu vou fazer uma coisa muito informal, como todo mundo sabe que eu sou. Tá? Eu vou, desde já, pedir desculpas, porque eu vou fazer essa abertura e eu tenho que sair para uma reunião do Conselho do SEBRE, que teve um problema de choque de agenda, mas a Mônica Sodré, que é do Fellow, do Núcleo de Mudança Climática do SEBRE, vai seguir com vocês e tenho certeza que ela vai falar coisas muito mais úteis do que eu. Ok? Então, é uma nova geração, eu aposto tremendamente na nova geração, e é verdade. Bom, o que nós fizemos hoje, eu vou falar uma perspectiva muito breve de como é que nós estamos vendo a mudança do mundo. O mundo está reescrevendo a ordem internacional pelos países, tá? E a discussão climática não é mais uma discussão de futuro, é uma discussão do presente, portanto, ela está num contexto dessa discussão, do debate sobre geopolítica e o que a gente chama em inglês de climate politics. As soluções, a decisão do Brasil ao presidir a COP de pôr luz na agenda de ação, na agenda de soluções, ou como foi nominado pelo presidente da COP, um mutirão, tá? Isso traz, sim, alguns desafios que nós tratamos aqui no debate, mas também o fato de que, para lidar com as soluções climáticas, nós somos também extremamente dependentes da natureza. Então, a natureza, ela é a provedora, por exemplo, dos recursos naturais, dos materiais necessários para a eletrificação e para a descarbonização da economia global. Então, nós temos novas tensões colocadas na sala de soluções, porque nós também sabemos que a dependência de minerais críticos e minerais estratégicos passa pela nova indústria de armas no mundo, pelo chamado hard power do mundo, como também pelos novos desafios, tanto da indústria de defesa e aquilo que são as tecnologias associadas às big techs, o mundo digital tecnológico. Nós estamos migrando de uma era de combustíveis fósseis para uma era de minerais críticos e estratégicos. É isso que está vindo por aí e, portanto, as soluções climáticas, a descarbonização, a eletrificação e o reflorestamento, a restauração, isso vem para uma conversa nova do papel da natureza e o papel de países que apostam no soft power e não no hard power, para serem países que traduzem sua liderança no mundo. Todos nós sabemos a complexidade da ciência do clima e o fato também do debate científico sobre tipping points. Acho que o Nobre pode falar isso com mais clareza, e também o desafio de convergir nas várias linguagens da ciência. Tá? A ciência opera em silos, em bolhas, como toda essa discussão de governança climática e com os outros assuntos. E, obviamente, nós estamos expostos aos eventos extremos, com cada vez mais frequência, mais magnitude, tornando a sociedade cada vez mais vulnerável
e, portanto, a ligar a percepção do risco, a percepção de como isso vai impactar a economia, os novos estilos de vida, nós temos que buscar o conhecimento da ciência também dialogando com os chamados atores políticos, mas observando a demanda de responder às perguntas dos atores políticos. Isso é um tremendo desafio de fazer uma concertação de conhecimento científico e traduzir isso no dia a dia de tomadores de decisão, inclusive da própria ciência, né? Porque a ciência é dependente de alocação de recursos e recursos públicos, então, quando a gente vê países cortando os orçamentos da ciência, você terá consequências não só de curto prazo, mas de longo prazo. E isso na ciência climática está cada vez mais evidente. É óbvio que nós falamos também das novas dimensões, não só a dimensão internacional, que é a reorganização da ordem internacional e toda a revisão, no meu entendimento, o derretimento do sistema de cooperação internacional e a fragilização do sistema multilateral, o sistema das Nações Unidas, mas também a ordem global, onde você tem os problemas como a questão climática e a perspectiva transnacional, né, onde você tem problemas como o crime organizado, que se relaciona diretamente com a natureza. Então, há discussões no mundo que se reorganiza a sua perspectiva de ordem internacional, que se reorganiza em função de vulnerabilidades e riscos que não são homogêneos, onde você tem uma natureza extremamente provedora de soluções e também impactada por essas soluções. Que novos impactos vão decorrer dessas soluções que todo mundo equaciona, mas tem uma relação de causa e efeito, tanto do ponto de vista da capacidade do planeta produzir vida, e aí a importância de todos os serviços ambientais e toda a discussão que a Amazônia ilustra com muita questão, um papel muito estratégico, porque ela trabalha a segurança climática do planeta e do Brasil, mas a necessidade também de traduzir isso no Brasil. Por que que as classes políticas, por que os tomadores de decisão não compreendem a urgência do tema climático e que nós estamos realmente no limite de decisões que precisam falar com o futuro a partir de hoje. Então, o Brasil precisa parar, se o Brasil quer ser um país líder, e ele tem condições de ser um país com uma voz líder, não um único país, para produzir um novo contexto de ação climática, nós temos que parar com o passado em movimento e entender melhor que futuro é esse que já está no presente, porque, como eu falei na reunião, a minha geração discute clima há 40 anos, ou quase 40 anos, e discutimos o futuro. E o futuro da minha geração é hoje. 40 anos depois, eu estou discutindo o futuro, estou vivendo o futuro. Ainda bem, né? Porque outra alternativa é uma tragédia, né, Célia? Então é melhor viver esse futuro. Então é óbvio que a discussão tem outros contornos, é óbvio que nós temos um outro momento no Brasil, tá? Como, não só pela parte política, mas parte econômica e pela um país que sempre optou que as soluções, a sua participação no mundo, a sua inserção no mundo acontece pela diplomacia e pela paz, e não pelo hard power. Isso é uma opção clara do Brasil, né? Outra razão que nós temos mais de quase 170 anos de paz com os nossos vizinhos. E nós pertencemos a uma região do mundo sem armas nucleares, tá? E uma região onde a paz é um ativo, fora das zonas de domínio, de conflito das grandes superpotências. Isso vai valer muito, tá? Num período muito breve. Por outro lado, o Brasil desperdiça soluções, o Brasil perde tempo, o Brasil ainda é refém do desmatamento, e isso tem implicações globais, internacionais e até geopolíticas de interesses sobre as riquezas do país ou sobre barreiras que são estabelecidas contra o país para que ele possa avançar em valores como a questão do desenvolvimento, como a questão da solidariedade, como foi colocado aqui por muitos cientistas. Finalmente, eu quero chamar a atenção de que o fato do Brasil sediar uma COP30 não faz disso, na minha opinião, uma situação vencedora. Nós teremos que entender como que o processo de negociação, que é o processo formal da diplomacia multilateral, com toda a complexidade, vai dialogar com os desafios que a ciência impõe e busca estabelecer como estratégico em função dos cenários de maior segurança climática para a humanidade. Então, nós temos um processo em curso de renovação da ambição do Acordo de Paris, que é isso, são 10 anos de Paris, e, portanto, um debate sobre as novas ambições e sobre o novo Global Stocktake, que é um desafio estratégico
da COP, olhar os próximos anos e como é que nós vamos operar isso, a ambição, etc. Portanto, nós temos que trabalhar isso com base numa realidade, e eu usei uma expressão difícil, mas nem todos ouviram, por isso acho que eu fui salva, mas eu vou repetir aqui. Que nós temos que parar com um certo cinismo climático que existe no mundo político, que as pessoas não se nenhum problema de oferecerem compromissos e não traduzirem algo climate cynism, traduzirem isso em algo factível e entenderem as disputas dos trade-offs de curto prazo para as chamadas opções mais resistentes e robustas de médio prazo, que devem permanecer e evitar os atrasos. Então, essa reorganização da geopolítica do mundo, que é o power politics, está fazendo frente ao climate politics. Tá? E nós temos que entender, quando nós vamos para o mundo de soluções, que essas soluções passam por minerais críticos e estratégicos e que passam por segurança energética. Então, nós temos uma segurança mineral sendo parte desse novo arranjo de segurança climática do mundo. Como fazê-lo? Como discuti-lo? Como entender o papel dos chamados atores não públicos nessa equação? E como entender que nós precisamos de outros adultos nas salas para tomar a decisão, não é só um privilégio, uma reserva de mercado, entre aspas, como eu ouço essa expressão internacional, sobre ministros de meio ambiente ou sobre ambientalistas. Essa é uma agenda de desenvolvimento, de inovação, uma agenda estratégica do ponto de vista político e geopolítico, e uma agenda que vai dialogar com o país que é o maior produtor de vida. A nossa escolha, para mim, é continuar produzindo vida ou não, de tal maneira que as futuras gerações que já estão aqui possam compreender a sua responsabilidade de continuar insistindo na mudança. E acho que isso é um desafio que passa por uma nova arquitetura de governança climática, isso passa por novas responsabilidades compartilhadas e por um entendimento de onde nós estamos, sem o greenwashing, de achar que vamos propor coisas que não são factíveis. Zerar o desmatamento requer um enfrentamento estratégico ao crime organizado, além de rastreabilidade de cadeias produtivas, além de viabilidade de commodities com um preço traduzindo os custos de que você possa produzir sem desmatamento. Então, nós temos que entender que escolhas são essas, as escolhas, inclusive, de um país que é produtor de petróleo e que está numa equação de ser o país com a maior matriz elétrica renovável do mundo, e as contradições que esse país vive no curto prazo. Então, é preciso ter eu chamo isso um pragmatismo climático, entendendo que a gente está no mundo de brutalistas céticos. Tá? É impressionante o mundo que se movimenta sem respeitar os valores, sem respeitar as regras do jogo. Muitos desses países fazem sem respeitar a regra do jogo, respeitar e também sem se preocupar com a verdade. Tá? Isso é um novo mundo. O mundo está chegando assim, a gente gosta, não gosta, reclame, não reclame. Então, aqueles que acreditam na ciência, que acreditam na capacidade de produzir soluções, que entendem o valor de um país que vive em paz e que respeita regras, mesmo enfrentando desigualdades, têm que entender o papel do Brasil presidindo uma COP e que eu espero que comece um novo processo com a presidência do Brasil. O sucesso de uma presidência não é necessariamente, no meu entendimento, somente o que está na agenda oficial. Vai depender muito de se nós formos capazes de mobilizar legados com outros atores que não são responsáveis pela tomada de decisão pública, porque isso significa que a sociedade se engajou de fato nas soluções climáticas. Clima importa, mesmo que tenha alguns atores políticos que insistam que não. Né? E como eu digo, tem gente que acha que vai sair do Acordo de Paris ou que sai, etc., mas as mudanças climáticas não vão sair dos seus países. Tá? Então, nós temos que entender isso e, com serenidade, construir, tendo a ciência como uma grande aliada. Isso foi em síntese, obviamente, tem discussões sobre informação, discussão sobre a questão política, papel dos políticos, isso é extremamente rico, a discussão envolvendo as novas arquiteturas de governança e como é que os setores econômicos, como a agricultura, como a questão da mineração, como a questão da energia, da bioindústria, como é que isso entra no jogo. E foi fascinante, muito dos debates aqui, um olhando para a cara do outro, falei, como é que a gente sai disso? E o mais fascinante para mim foi ter uma nova geração na sala. Tá? Ou seja, uma consciência que a minha geração do Nobre, sou um pouco mais nova, mas tudo bem, a gente pode ajudar a construir as soluções, mas essa turma jovem que estava aqui, e que a Mônica vai representar, me substituindo, é que vai tocar. Eu falei que a gente precisa, sim,
de novos problemas e de novos atores, tá? Assim, as nossas caras estão fatigadas, quase um carbono perdido. E eu acho que a gente tem que trabalhar isso de outro jeito. Então, eu quero muito agradecer. Thank you very much, Jessica, for this opportunity for coming. I'm sorry to speak in Portuguese, but really, I think that this is really innovative process that we are coming together. And I hope that we can work hard, we can mobilize people, but we can enjoy a lot because life means to be happy and to have friends. So I'd like to thank you to her and you, Jessica, your team to come. And this is a special moment that COP30 is allowing us, okay, to provoke, to be provocative, creative, disruptive, based on the goodness, based on the spirit of cooperation and solidarity. And this means that people, friends, matters as science, but science must change if you want, as a political player, if you want to be a political player, to come together and push based on solutions. So thank you very much. I invite Monica so that to replace me. I do apologize because I have to go to a board member meeting. And but I hope that I promise, wait for the next steps. We have really new emotions and low carbon emotions. I promise. Thank you very much. Okay, thank you, Monica. Bye. Obrigada. De nada. Obrigada. Y lo siento, entiendo casi todo, pero falo un poco de portuñol. Un poco. Entonces, esta conversación será estar en 2, 3 lenguajes, idiomas. And now I'll switch back to English rather than my very faulty portuñol. But it is an honor to be here in Rio, and it's an honor to be here in COP House, and it's an honor to be with Isabella and Monica and Carlos, and Juha and I are the co-founders of the Institutional Architecture Lab. So it's always an honor to be with Juha, but I do get to spend time with him. I just wanted to pick up on a couple of comments that Isabella made and then turn the microphone over to Carlos to really set the nature moment, which I think is the other half of this Novo Mundo and is in some sense the half that isn't going to change itself. The chemical, physical, biological realities around us are not quite as subject to choice as our institutions and the way that we organize ourselves. So one of the motivations for interchange, which I'll explain in a second, is that this Novo Mundo that we're here, that we find ourselves in, actually has two kind of competing underlying changes. One is that it's very clear that the world around us, nature, climate, extreme events, are significant, disruptive, powerful, and on the increase. And in that old quote about climate change, that the climate is like a caged beast and we are poking it with sticks, that sense of power is all the more visible in the US, in Brazil, whether it's fires or floods or India, et cetera. But on the other hand, there's this concept of the Anthropocene, that humans have enormous influence, that we have had enormous influence, that we have had in unthinking byproducts of pursuing life, love, economic gain, all of those things. So that simultaneous recognition of great influence along with great vulnerability is the moment that it's a little hard to adjust ourselves to. But one thing that is essential for that is to be able to bring together the language and the logics of ecological knowledge, biology, physics, chemistry, along with the logics of politics, business, narrative, misinformation, disinformation, doubts, jealousy, and the best of humans, the altruism, the generosity, the curiosity. And in the middle of that is this concept of interchange. How do we build new practices, new protocols, new experiments in bringing together these logics with curiosity and humility and interest and the willingness to figure out the common languages, both across science and politics, science and business, but also across Portuguese, English, Hindi, Tamil, all of the different languages, how to do this more often. So I'm
very happy to be joined here, not only how to do it more often, but how to institutionalize it, how to make it easier, how to build the foundations for it. So that's been the topic of this project and this meeting, is how to build the action of interchange, the verb of combining, but also the noun, the platform on which more interchange can take place. But I think before we get into, I think with Juha and with Monica, we have deep experience in creating interchange. We have some diversity of views about how to do it, what's possible. But to motivate some of the what's possible, I want to turn the microphone to Carlos to speak about the moment we're in from a nature perspective. We can't let the geopolitical perspective dominate the sense of what's possible, because what's necessary is dictated by the nature moment we're in. Eu vou falar em português, ok? Muito obrigado, Jéssica. Outra vez, muito prazer estar com todos vocês aqui. Nós tivemos uma reunião de 2 dias muito positiva, no sentido de que nós viemos aqui, primeiro, vários cientistas aqui, os melhores cientistas, sobre os pontos de não retorno. Nós discutimos aqui firmemente 2 pontos de não retorno. O planeta está correndo o risco de mais de 20 pontos de não retorno. O que são pontos de não retorno? É que nós estamos modificando o clima, nós estamos modificando a vegetação em todo o mundo, que inúmeros sistemas estão correndo o risco de desaparecer. 23, são bem conhecidos 23 pontos de não retorno. Só para dar um dado para vocês, super preocupante, uma das coisas que estão mais perto do ponto de não retorno são os recifes de corais. Nos últimos anos, a temperatura dos oceanos tropicais, onde estão os recifes de corais, e muitos, o Atlântico Norte, o Pacífico Oeste, o Oceano Índico, elas passaram de 1,5 graus de aquecimento. Começou branqueamento de recifes de corais em todo o mundo, na nossa costa aqui do Nordeste, onde tem os recifes de corais, ali em Abrolhos, e em todo o mundo. E só para dizer, a ciência mostra, se a temperatura dos oceanos passar de 2 graus, vão extinguir mais de 99% dos recifes de corais, e os recifes de corais mantêm 25% da biodiversidade oceânica. Só estou dando aqui um dado para vocês verem o risco. Tem 20 e tantos pontos de retorno que a ciência sabe muito. Lá atrás, a ciência indicava, quando a temperatura global chegasse a 3,5 graus a 4 graus, a Amazônia passaria do ponto de não retorno. E o que depois nós vemos, vários de nós aqui, fizemos pesquisa nisso, porque o ponto de não retorno da Amazônia, que ela está do lado do ponto de retorno, ela não depende só do aquecimento global. É uma interação sinergística entre o aquecimento global e a mudança dos usos da Terra. Então, a gente discutiu aqui, ontem, vários cientistas aqui apresentaram os riscos, por que a Amazônia está tão perto do ponto de não retorno, e que aumenta o risco da Amazônia é essa, em inglês, Atlantic Meridional Overturning Circulation, circulação meridional revolvente do Oceano Atlântico, e essa circulação está ficando mais fraca, é um outro ponto de não retorno dos 23 que a ciência conhece bem. E acelerou esse ponto de não retorno, se pensava que seriam séculos e séculos, acelerou, e isso está causando um aumento da temperatura do Atlântico Norte, induz seca na Amazônia. El Ninhos mais forte, porque o Pacífico está mais quente, secas na Amazônia. Então, antes nós tínhamos uma seca a cada 20 anos, uma seca mais severa, agora tivemos 4 secas em 20 anos, 2005, 2010, 2015 e 2016, essa 15 e 2016 mais com El Ninho, e 2023 e 2024, a maior seca da história da Amazônia, essa muito a ver com o Atlântico Norte quente, com El Ninho forte. Esse é o aquecimento global, mas por que a Amazônia está na beira do ponto de não retorno? É a interação
com o desmatamento, a degradação, o fogo. Por quê? Porque a floresta amazônica ela evoluiu em dezenas e dezenas de milhões de anos e 30%, 40% da chuva que cai na floresta amazônica, na bacia amazônica, depende da super eficiente reciclagem de água da floresta. É uma evolução biológica linda, né? Que os solos foram, a própria fauna do solo, ela foi transformando aquele solo num solo que retém a água fica super presa ali. Um quarto das árvores tem raízes muito profundas, até 10 metros, até 12 metros, puxa a água o ano inteiro. Em particular, a Amazônia é o único lugar do mundo que tem mais evaporação e transpiração na estação seca. Tem mais evaporação. 3,5 a 4,5 litros de água por metro quadrado por dia. Só para dar essas ideias, são evoluções ecológicas. Então, isso criou esse sistema, a maior biodiversidade do mundo, e essa super eficiente reciclagem de água, e também muitos estudos mostraram que a reciclagem de água é tão efetiva que 45% de todo o vapor d'água que entra do Oceano Atlântico na Amazônia, ele não volta para o Atlântico pela descarga do Rio Amazonas. Ele sai, uma parte pequena vai para os Andes, chove muito nos Andes, mas a parte principal vem para o sul, explica grande parte da chuva do Cerrado, 15% da chuva do Sudeste e muito da chuva do Sul e até mesmo Uruguai, Paraguai, norte da Argentina. Então, a gente até deu o nome de rios voadores. Então, esses são todos serviços ecossistêmicos belíssimos. E aí, o que está acontecendo? Essa interação sinergística do aquecimento global causando essas mega secas e o desmatamento, porque, por exemplo, a pastagem, que quase toda a Amazônia desmatada é pastagem, e até agora aumentando soja, mas a pastagem, durante a estação seca, ela só recicla 1/3 a 1/4 da água que a Amazônia, a floresta, recicla. Então, o que aconteceu? Muito rapidamente, eu menciono por que a Amazônia está na beira do ponto de não retorno. Por quê? Toda a estação seca, do Atlântico até a Bolívia, e agora chegando até na Colômbia e no Peru, na planície, a estação seca ali, em 45 anos, ela já está 5 semanas mais longa. Era 3, 4 meses, ainda chovendo na estação seca, agora já está 4 a 5 meses. Se a estação seca atingir 6 meses, esse é o envelope climático da savana tropical do Cerrado. Está na beira. A mortalidade de árvores aumentou demais em toda essa parte da Amazônia. E estudos são muito preocupantes que eles mostram o sudeste da Amazônia, o sul do Pará, o norte do Mato Grosso, a floresta já se tornou fonte de carbono. O que a gente sabe? A ciência sabe muito bem. Quando a gente aumentou a concentração de gás carbônico na atmosfera, a fotossíntese aumenta. E aí, por exemplo, nas últimas décadas, 1/3 de todo o gás carbônico que nós estamos jogando na atmosfera pela queima dos combustíveis fósseis, desmatamento, agropecuária, ela é removida por todos os biomas, principalmente as florestas do mundo. Na década de 90, a Amazônia estava removendo mais de 1,5 bilhão de toneladas de gás carbônico. Agora diminuiu demais e aquela parte que eu falei, sudeste da Amazônia, a floresta virou fonte de carbono. Ela está muito perto do ponto de não retorno. Então, só queria mencionar um dos biomas, como eu falei, antigamente só falava o aquecimento global chega a 3,5, 4 graus. Agora não. E os estudos mostram, se o desmatamento passar de 20%, está em 18%, e a temperatura global atingir 2 graus, não segura mais a Amazônia. Nós estamos na beira. Como vocês sabem, por muitos meses aí, desde o segundo semestre de 2023, a temperatura atingiu 1,5 graus, bateu todos os recordes de secas, ondas de calor, chuvas excessivas, incêndios, tudo isso. Então, nós estamos na beira do ponto de não retorno. Então, só para finalizar, eu quero dizer para vocês a emergência de nós buscarmos soluções. E nós discutimos aqui, todo o grupo, inclusive com muitos representantes de organizações não governamentais, do setor privado,
até mesmo da agribusiness, do agronegócio, é que nós temos que buscar soluções sustentáveis imediatamente. Então, eu só quero terminar dizendo, muitos estamos envolvidos, eu e vários de vocês aqui somos parte do painel científico para a Amazônia, e nós estamos propondo a implementação de 4 pontos que a gente chama de soluções baseadas na natureza. O super desafiador, zerar o desmatamento, a degradação e o fogo. Reduzimos, em 2 anos, mais de 50% do desmatamento da Amazônia. O ano passado explodiu a degradação pelo incêndio. Mas o estudo aqui do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostrou 95% dos incêndios foram humanos. Quer dizer, é crime. Então, esse risco. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que o segundo ponto da solução baseada na natureza é ter uma grande, gigantesca restauração florestal da Amazônia. E a restauração florestal da Amazônia não é só para remover o gás carbônico da atmosfera e combater a emergência climática. Isso é importante em todo o mundo. Mas mais importante é que toda essa área do sul da Amazônia, super desmatada, que a estação seca já ficou 5 semanas mais longo, quando a floresta recrescer, ela vai parar. A estação seca não vai mais aumentar. Então, uma excelente notícia, caso vocês não saibam, o BNDES lançou no COP28 o Arco da Restauração. Restaurar 240 mil quilômetros quadrados da Amazônia brasileira, desmatada, degradada. Já começou esse projeto, nada simples, 40 bilhões de dólares estimado, 60 mil quilômetros até 2030, 180 mil outros quilômetros até 2050. Então, esse é o ponto 2. Ponto 3, enorme desafio. Nós temos que criar uma que a gente chama sócio-bioeconomia de florestas em pé e rios fluindo. Por quê? Esse é um enorme desafio. Caso vocês não saibam, nós fizemos um estudo com um pós-doutor que trabalha comigo e perguntamos quanto da economia da Amazônia ela vem dos produtos da biodiversidade, o lugar que tem a maior biodiversidade do mundo, os Andes amazônicos, a maior diversidade da Amazônia. Aí o número mostrou o seguinte, essa é a Amazônia brasileira, não é toda a Amazônia. Brasileira, todo PIB, o Produto Interno Bruto, 1,2% vem de todos os produtos da Amazônia. Número 1 é açaí, castanha, cacau, cupuaçu, buriti, etc. Todos os produtos. Um produto, carne de boi no portão da fazenda, 17% do PIB da Amazônia. 15 vezes um produto, 90% do primeiro desmatamento da Amazônia é para a pecuária, historicamente. E na Amazônia brasileira, 90% ilegal. Então, eu só estou mencionando para vocês, o terceiro desafio é nós criarmos uma nova socioeconomia, porque o Brasil e os países da Amazônia têm a maior biodiversidade do mundo. Por que essa super biodiversidade não apoia essa nova socioeconomia de floresta em pé? E o quarto ponto das nossas soluções baseadas na natureza é o que a gente praticamente até recentemente nunca valorizou, que foi o conhecimento dos povos indígenas e comunidades locais. Os indígenas chegaram na Amazônia 14 mil anos atrás. 11 mil anos atrás, eles já estavam em praticamente toda a Amazônia. Os indígenas nunca acabaram com a floresta, nunca desmatavam pequenininho ali para fazer agroflorestas ali, e os povos indígenas, eles mantinham 20 anos aquela área, depois eles deixavam a floresta recrescer. Estudos com LiDAR, eles mostraram mais de 10 mil locais lá no sudoeste da Amazônia, Rondônia, Acre, em que já tinha sido desmatado milhares e milhares de anos atrás. A floresta já tinha recrescido. E eles utilizaram, a ciência já mostrou, mais de 2.300 produtos da biodiversidade amazônica, em toda a Amazônia. 1.600 plantas medicinais, mais de 300 frutas, óleos, tudo isso. Então, e eles sempre mantiveram, e é impressionante o conhecimento dos povos indígenas. Por exemplo, eles sabiam a importância dos polinizadores. Quer ver um absurdo da falta de ciência? Quando o Brasil
começou a autorizar o desmatamento da Amazônia em 1920, 1930, lá no Maranhão, começo da Amazônia ali, como século XIX, ali, um dos maiores produtos de exportação do Brasil era a castanha, que hoje a gente chama castanha do Brasil. Em 1850, o maior produto de exportação do Brasil era a castanha. Aí, o que o governo fez? Era proibido cortar a árvore de castanha. Você podia cortar o resto e botar lá o que você quisesse, principalmente pastagem para pecuária. A castanha não podia. Aí, de repente, alguns anos depois, a árvore morria. Impressionante, a ciência não sabia. 3 dos 4 polinizadores da castanha só vivem dentro da floresta. Então, isso é só para mencionar. Os indígenas sempre souberam. Então, nós temos uma enorme responsabilidade, valorizar muito, trazer esse conhecimento e, novamente, eu termino dizendo que nós criamos um projeto chamado Amazônia 4.0, que é combinar o conhecimento dos povos indígenas e comunidades locais com a ciência moderna. E nós já capacitamos 3 comunidades para a cadeia do cacau e do cupuaçu, e vamos, pela primeira vez na história, agora, capacitar a comunidade indígena Paiter Suruí, lá em Rondônia, e, boa notícia, o Grupo Carrefour já doou, e nós vamos construir uma fábrica de chocolate para a comunidade indígena Paiter Suruí. Eles vão produzir 250 quilos de chocolate por dia, só para mencionar que esse é o caminho. E também, esse é um outro assunto, eu e colegas da Amazônia, e vários outros também, nós estamos finalizando o estudo de viabilidade de criar, na Panamazônia, o Instituto de Tecnologia da Amazônia. Instituto de Tecnologia da Amazônia. Eu fiz meu engenharia no ITA, fiz meu doutorado no MIT, eu sei a importância de ter um Instituto de Tecnologia. É um instituto panamazônico, que também nós vamos trazer o conhecimento dos povos indígenas, comunidades locais, vamos criar muitos innovation hubs. Estamos terminando esse estudo, esperamos que vamos conseguir lançar na COP 30. E para finalizar, uma boa notícia, nós tivemos autorização do presidente da COP 30, o embaixador André Corrêa do Lago. Ele nos solicitou para que nós criássemos, pela primeira vez em 30 COPs, um pavilhão de ciência. E nós estamos trabalhando muito agora para conseguir rapidamente doações aí para construir. Estou otimista que nós vamos ter um pavilhão de ciência e nem preciso dizer, tudo isso, espero que todos vocês estejam lá, mas tudo isso que nós conversamos aqui nesses 2 dias, e principalmente toda maneira de buscar soluções, vamos levar para esse pavilhão de ciência também. Mais uma vez, once more, thank you very much. Thank you to all. This was fantastic 2 days of a very important work. Thank you. Thank you. Well, now I think Carlos has not only laid out the moment in nature that highlights both this sense of an Amazon that is so large scale, so important that it's taken for granted that it will be there forever, at the same time is also vulnerable, but also some of the solutions, some of the new ways of being, new forms of economy, and the different entrance of the Science Pavilion into the negotiation setting. But I think underneath both the statement of the world, but also some of these new ideas and the potential for scale, there's this important foundation of being able to match the political and the science logics, the time scale, for example, of some of these changes in the Amazon versus the political horizon is a challenge. The scaling of new practices, even if they're completely sustainable, possible, cost competitive, all of the reasons that they would exist, that change, the act of change is always hard. So I'd like to ask Monica, who in addition to being a fellow here at SEBRI, also runs a Brazilian political intelligence firm, Meridiana, about her experience and some good possibilities for interchange to bridge the time divide, the hesitation to change. What are good practices for bringing some of these logics together? Thank you so much, Jessica. And Isabella told us that I was going to replace her, but it took me 40 years to get here, so I'm not going to replace Isabella, you know? She can't be replaced. So I'm going to speak for myself, and the responsibility from what comes from here is just mine, completely mine.
About your question regarding timing, I think this is a very important aspect, and I'm going to switch to Portuguese just because it's easier for me. I have been working, eu tenho trabalhado nos últimos anos com a interface entre ciência e política, né? Eu sou da ciência política originalmente, fiz graduação, mestrado, doutorado na USP nessa área. E há alguns anos eu entendi que, pelo menos para mim, o que a ciência sabia sobre mudança do clima era condição fundamental, mas não suficiente para fazer tomadores de decisão se moverem mais rápido ou em direção às respostas que a gente precisa. E uma coisa que me chamou a atenção aqui é que acho que Thelma, que é uma das maiores referências brasileiras sobre o assunto, mencionou sobre o quanto os relatórios do IPCC, por exemplo, são longos, são complexos para entender. Muitas vezes eu tenho 1 minuto e meio para explicar para o deputado, a caminho do plenário, o que eu quero dele. Então, não se trata só de ter um resumo executivo de 5 páginas, ou de 3, ou de 12. Né? Por vezes, é 1 minuto e meio. É o tempo que essa pessoa vai ler o comunicado ou a mensagem no Uber. E eu acho que tem uma questão sobre forma, que a gente precisa explorar melhor do ponto de vista de comunicação. Provavelmente, a minha capacidade de mover mentes e corações é muito diferente da capacidade do, sei lá, do Gustavo Lima, ou da Anitta, ou de quem quer que seja, que fala com uma nova geração. Portanto, se essas pessoas forem capazes de entregar mensagens relevantes, que não sejam só em oposição a, quando existe um PL tramitando, eu acho que a gente deveria explorá-las. Seja o Luciano Huck, que fala com milhões de brasileiras aos domingos, seja quem quer que seja. E eu acho que, por vezes, nós, cientistas, e eu não estou dizendo vocês, cientistas, estou dizendo nós, cientistas, somos bastante preconceituosos sobre os mensageiros, sobre como fazer as mensagens chegarem. Talvez elas sejam memes, talvez elas sejam vídeos curtos do TikTok de 30 segundos, e provavelmente elas não vão ser muito precisas do ponto de vista da informação que vão passar. Mas se forem capazes de passar, eu acho que elas deveriam ser aproveitadas. O segundo ponto, relativo a boas práticas. Eu acho que parte da polarização do mundo hoje vem do fato de que nenhum de nós mais está a fim de tolerar ninguém dizendo o que a gente tem que fazer com as nossas vidas. Os políticos também não estão. E aqui tem um aspecto que eu aprendi ao longo desses 12 anos. Por mais que a gente não concorde com as decisões que estão sendo tomadas, e entenda que muitas vezes elas são ruins para os negócios, para as pessoas e para os planetas, essas pessoas foram eleitas. E elas têm 120, 150, 200 mil votos, às vezes. O que significa que a sociedade escolheu que elas estivessem lá, tomando as decisões que estão tomando. É sempre importante para mim, quando eu entro para conversar com tomadores de decisão, reconhecer que o ator legítimo para fazê-lo, para boa parte da população brasileira, é com quem eu estou falando, não sou eu. Eu não me coloquei no papel de disputar a eleição e, portanto, até para o meu interlocutor eu sou menos legítima para trazer algumas respostas, mesmo sendo cientista, mesmo tendo doutorado pela USP. O que significa que humildade eu acho que é fundamental. E eu acho que, por vezes, a ciência assume que sabe muito e que o tomador de decisão sabe pouco. E a verdade é que quem está no território, dando a cara à tapa todos os dias e dando resposta às pessoas, em geral, são essas pessoas. Então, eu acho que a gente poderia começar de um lugar que é assumir que a ciência sabe muita coisa, que acumulou muito nos últimos 50 anos sobre aquecimento do mundo, que tem muitas respostas a oferecer, mas que há respostas que é o encontro entre a ciência e a política que vai precisar prover. E há respostas para as quais a ciência não tem. Por exemplo, o fato de que hoje, se a gente acordar amanhã e resolver fornecer toda a soja para a União Europeia, que representa 18% das nossas exportações hoje, né, que consome 18% das nossas exportações, toda essa soja for livre de deforestation, desmatamento, a União Europeia não tem como comprar isso tudo e nem quer pagar mais por isso. Como é que a gente fecha essa conta do ponto de vista de quem produz e que, por vezes, quer cooperar, quer fazer direito, mas hoje tem nisso, na preservação da floresta, muitas vezes um custo, mas não um prêmio para o que produz. Portanto,
as minhas contribuições iniciais seriam nessa linha, de a gente ser mais inovadores sobre a forma de falar. Segundo, ser mais humildes muitas vezes, o que não significa aceitar tudo que vem da política, só porque vem da política. E, em terceiro lugar, assumir que a ciência também não sabe algumas coisas e que talvez a gente precise mudar também a maneira de formular algumas questões. Eu percebi, ao longo desses 10 anos, que a palavra clima, aqui e fora do mundo, hoje, desengaja. Porque a gente está em dois lugares. De um lado, é uma catástrofe à espera. E se é uma catástrofe à espera, eu vou fazer churrasco, comprar minha caminhonete a diesel e vamos esperar o mundo acabar. E se o mundo vai acabar, eu vou me divertir até lá, até porque somos brasileiros, né? A gente não vai ficar esperando acontecer sem nos divertir. De outro, uma conversa que é, nossa, o Brasil tem um imenso potencial de liderar muitas coisas porque a gente detém parte do capital natural que interessa ao mundo. O problema é, estamos aqui justamente dizendo que esse capital natural está ameaçado pela questão do clima. Então, esse otimismo de que a gente detém parte do capital natural que interessa ao mundo, e isso nos coloca num lugar muito privilegiado, eu acho que ele também vem de uma visão, muitas vezes, que não está olhando para o futuro, que é... Ontem alguém disse, o agro responde por 25% do PIB e 20% dos trabalhos. Hoje, se parte dos recursos não vai estar disponível, água, solo, enfim, talvez isso mude. O que eu quero dizer é, me parece que essas duas narrativas, a de que agora chegou a nossa vez e a de que é uma catástrofe à espera, precisam abrir caminho para uma terceira coisa que é a do meio, que é nem podemos nos dar o luxo de não fazer nada, mas, de outro lado, também não estamos deitados em berço esplêndido. Há 500 anos somos um país extrativista que não conseguiu dar um salto no seu modelo de desenvolvimento. Não tem nada que diga que daqui para frente vai necessariamente ser diferente. A não ser que a gente trabalhe para isso. Mas isso não é um dado, né? Não está colocado. Então, essas seriam minhas considerações iniciais para a conversa aqui. I think some of those points are probably fairly universal in terms of keeping the messages short, paying attention to the needs of the decision maker, respecting and assuming that they aren't ignorant and that they don't know, that they do know certain things. Also innovation in the form of speaking. But I think one of the key sort of points in being able to navigate some of these differences in timeframes, differences in language, differences in background logics is also mutual respect for the value of the knowledge that each side brings. And I wonder, Juha, I mean, Juha's worked a lot on different aspects of technical subjects, political decision making, bringing the evidence on the technical aspect along with the knowledge of strategic possibilities to jointly find the same. Do you have any special tactics for trying to uncover and build the respect for both sides to listen to each other? Muito obrigado, Jessica. I won't switch to Portuguese. First of all, I could switch, yes, I could talk by myself. First of all, thank you everyone for joining for the past 2 days. A very important moment right now to discuss it. As Jessica said, like a lot of the work from a more personal perspective during the past years has been in that space in between the technical and political, mostly outside of Nordics, but Finland is still a home, and it does offer quite an interesting perspective exactly on that dynamic and tension right now. Because in short, it is about understanding the other actors in the room, understanding their incentives, their perspectives, where they're coming from. We had a really interesting situation during the last coalition in which we had a center-left coalition, very progressive on climate, where it broke down. And a lot of that was because of COVID, was that people didn't meet with each other in person. So the informal spaces that were impossible during COVID essentially meant that it was not about substantive challenges in terms of policies. It was more
whether you have enough trust that the other person in the room understands from where you're coming to the table. And right now, if I look at the Nordic perspective on climate, we're struggling a lot in terms of keeping climate on the top priorities. The political dynamics in terms of competitiveness, security, geopolitics, it makes it really, really difficult. And of course, we're seeing this everywhere. So right now, I think more than ever, the question in terms of how do we understand from which perspective politicians are looking at this is enormously important. And I think it also requires quite a bit of exploration and experimentation. The area in which we've seen space for building political momentum or some type of appetite right now is through tipping points, and more specifically the weakening of AMOC, which of course, from a political perspective, if you think of the Northern Europe and Nordics, is quite an existential question. And it's a really interesting question from the perspective of integrating and creating places for science, because unless we're able to have a discussion in which we're able to provide something that the politician is able to do, it's a really, really difficult discussion to move forward, politically speaking. And that's basically what this interchange from the Nordic perspective to me looks like. Because if we think of the weakening of AMOC, it has two particular implications from the perspective of interchange. One is that the planet has a tendency of creating imperatives for us, as has been said many times here. One of those implications is that it creates these coalitions of imperative. Those coalitions in this current multilateral moment can be quite powerful. And one of those is between Amazonia and the Northern Europe. Interlinked from a very fundamental perspective. And that gives us the space to talk with politicians and provide them ways forward, not just illustrate an existential problem that they really don't necessarily know what to do. So that's number one. I think in terms of the tipping points, having the creativity to explore and understand what are the emerging coalitions of imperative globally, in between which we might be able to create interchange and opportunities and new relationships in a multilateral moment in which there's very little to build on is enormously important. There will always be politicians that want to move forward with such agendas, but whether we're able to equip them with something tangible, also technically feasible, is I think, one of the things that we need to really work with. The other one, in terms of interchange, is the fact that the weakening of AMOC and tipping points more generally also invite an opportunity for bringing new actors at the table. In the Northern European context, very specifically, that means security actors. Security is such a dominant discourse and priority right now, it's impossible to ignore. Also from a perspective that a lot of the fiscal and investment space will be used in that particular domain. But it also gives some opportunities in terms of climate action. And one of those is that in the security space, dealing with high impact, low probability scenarios is actually a very typical way of thinking. And the typical way of responding is a way of creating through scenarios different strategies and tactics in terms of the response. And as it happens, the security space is also a space that when it starts to take seriously risks, for instance, in regard to AMOC, those methodologies and approaches tend to have a way of finding their ways in the society at large as well. It's a really difficult dynamic. It's a dynamic in which we really need to have science at the table. Otherwise, we'll run into the risk. We might get it very dangerous wrong. But it also opens up a space right now to work when the political momentum really is not supporting climate action. So those two are illustrative from the perspective of how do you need to know the political actors extremely well, because essentially you're asking them to take the risks with engaging with these framings, to equip them with enough evidence, enough feasible technical solutions in terms of policy, but also the language, because right now there's no political discourse or language to talk about climate tipping points and the implications of those in the Northern European context, of course, not either in a global context. The positive thing is that
in the Nordic context, I think we got the interchange to work 10 years ago in the context of the neoliberalism and the market dynamics. So getting businesses and industries on the table did work. It worked to the extent in which our green politicians are a little bit too happy by being invited to the industry roundtables. So it can also turn against itself by essentially the actors forgetting their role in a society in terms of pushing for more progressive climate action. But it did work. So the interchange, if done right, can actually have a really significant impact in terms of opening new political spaces as well. But it requires a lot of work and luck. One quick translation question. How do you say coalition of imperatives in Portuguese? Coalition de imperativos. Oh, okay. Coalición de imperativos. Okay. Multirão, coalition de imperativos. Apologies for my accent. How do you say it in Finnish? You have to. Show us. Slowly. Oh my God. Okay, too many syllables. Too many syllables. We'll go with coalición de imperativos, which I think is an important terminology in addition to terms multirão. I think the ability, and I think Juha has brought us back full circle from a very destabilizing environmental and geopolitical space that also in many ways creates absolutely new opportunities and new actors at the table and new possibilities that it is on all of us to seize very quickly and to grow something new from them. So we're basically at the end of our time, but I do want to see if anyone in the group or anyone who was present for the last couple of days, anyone who's new, has a question for any of us in English, Spanish, Finnish, Portuguese. One of us will be able to answer it. Any questions, thoughts, reflections? Seeing a hesitation. Well, in that case, I think coming back full circle from, yes, okay. Meu nome é Ana Célia Castro, eu sou diretora do Colégio Brasileiro de Altos Estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a minha questão é a seguinte, na realidade são duas questões. A primeira diz respeito ao conceito de vulnerabilidades. Eu acho que o conceito de vulnerabilidades ele é muito poderoso, porque ele não inclui apenas as vulnerabilidades multidimensionais de renda e desigualdade, mas especialmente a fragilidade diante do clima, dos desastres, dos riscos, e também inclui outras vulnerabilidades. A do clima é talvez a mais urgente de todas, mas certamente inclui as questões da violência, inclui a precarização do trabalho e outras dimensões, a saúde, né, e outras dimensões que fazem parte, vamos dizer, de um conceito muito amplo de vulnerabilidade, do qual a climática, sem dúvida, é urgente e necessita de uma ciência estratégica para lidar com ela. Então, a minha pergunta é todas essas vulnerabilidades têm indicadores, né? Conta com indicadores nacionais e internacionais. E eu penso que os indicadores robustos, são capazes de influenciar essa questão do encontro entre a ciência e a política. Porque é muito mais importante para mim que os indicadores estejam à disposição de todos para influenciar a política do que propriamente a forma como ela será, digamos assim, comunicada, exatamente como será comunicada. Então, para mim, é mais importante a construção desses indicadores e a potência desses indicadores para informar a política sem abrir mão, porque eu acho que a questão de trazer novos atores ou a questão dos políticos, do encontro entre a ciência e a política, não necessariamente se fará de uma forma através de uma popularização. Eu acho que realmente o relevante é a construção de
de dados que possam realmente lutar contra as fake news, derrubar um discurso, digamos, um discurso que não tem em conta as dificuldades, os problemas que nós estamos vivendo. Então, acho que... E diante das vulnerabilidades, somos todos vulneráveis. E eu acho que isso tem um poder muito grande. Não, então, mas é que eu coloquei as duas juntas. Na verdade, consegui colocar as duas juntas. Deixa eu começar e você fala. Deixa eu trazer para você um enorme desafio. Lógico, existem todas essas vulnerabilidades que você chamou atenção, mas deixa eu só trazer duas que têm a ver com os extremos que nós estamos criando no clima. A primeira é que o que mais leva à morte hoje por extremo climático é a onda de calor. Mais de 500 mil mortes por ano. Aqui no Brasil, dezenas de milhares de mortes. E se a gente chegar em 2100, 3, 4 graus mais quente, toda a parte equatorial do planeta, Rio de Janeiro aqui, 120, 130 dias por ano, inabitável. Só para dizer para você, nós, Homo sapiens, os nossos antepassados, Homo erectus, nunca a temperatura ficou nesse nível que podemos chegar a 2100. Esse é um. Quer ver outra vulnerabilidade? A gente destruindo a Amazônia, a Fiocruz, Evandro Chagas, já mapearam 48 zoonoses. 2 já viraram epidemia, Oropuxi e Maiaro. Então, mais uma vulnerabilidade gigantesca, né? Então, só estou mencionando esse desafio que a gente entender, além de todas as outras. Agora, o desafio para você. Na minha opinião, o que a gente precisa fazer em todas as escolas do mundo é começar a trazer a ciência, o risco, e educar todos os jovens e estudantes, até do ensino fundamental, ensino médio e certamente ensino universitário. Esse é o desafio. Nós temos que trazer essa ciência, mostrar todo o risco que as populações jovens vão viver. Por exemplo, uma criança, um bebê que vai nascer hoje aqui no Rio de Janeiro, vai experimentar 60, 70 ondas de calor na sua vida. Então, por favor, sistema educacional, traga a ciência para dentro. One addition to that is that along with the indicators of risk and the science of risk and recognizing these, I think it's extremely important, and maybe I missed this in the question, to also look at the underlying contributions and to ensure that there's an interchange between the social and infrastructure and economic and human choices along with the amplification of the environmental part. Because combining those two things and acknowledging the interaction is essential for creating some of the opportunity points to do something about it. And I see that too often. I've worked in several universities in more than a few countries, in NGO, and different aspects of the environmental space. And there's often an effort to separate it out, which I think gets in the way. So it's another area for interchange. Anything you want to add, Monica? Any last words? Juha? Eu queria só perguntar se eles não existem ou se eles não estão... se o domínio público sobre eles é baixo. Eu estou devolvendo a pergunta, porque eu acho que alguns existem, mas eu entendo que não exista algo tão comum sobre clima, a minha percepção, como é, por exemplo, quantidade de crianças na escola até os X anos, ou aprendendo tal... Sabe, eu acho que há outras áreas, como a educação, por exemplo, a saúde, em que isso... Da educação, da saúde, do risco climático e tudo mais. Mas esse ponto é fundamental, é que isso é uma questão da educação, em todos os níveis. Né? E eu acho que isso tem um papel mais importante do que... Nós não vamos terminar com a questão política fundamental, o desastre político fundamental de um país, não só o nosso, vários países divididos. E nós não conseguimos entender a extrema-direita. Nós realmente não conseguimos entender do que é feito, de que argumentos, do que ela se alimenta, porque parece uma questão impossível. Então, eu sou muito cética em relação a como lidar com esses atores políticos. Extremamente cética. Então, acho que
para não lidar, a educação é uma questão fundamental, e a segunda é o fato de toda essa informação que só a ciência estratégica pode trazer estar à disposição claramente. E claro que isso terá, de alguma maneira, ajuda através da inteligência artificial, né? De fato, os dois grandes problemas que digamos assim, permitem ou que deveriam estar presentes na formulação de cenários é, de um lado, a inteligência artificial para o bem e para o mal, e a questão climática para o bem e para o mal. Então, essas duas polaridades definem cenários prospectivos. E é em relação a isso que a gente realmente tem que se posicionar. May I add something? And I'm going to pass to you because I think you shared with me information today or yesterday about how people knew in advance about the full-scale invasion in Russia, and they didn't act on it. So I think information and also science is important, but I still think the way we communicate and to show people why they should care about something that it's not completely related to their lives or they think it's related, it's important. If you could share the information. Yeah, and I may miss some of the nuances in the discussion, but no, that's completely fine. So the strategy that has worked in terms of integrating information and evidence in the past experience has been that when you go to the politicians and you try to understand what are the more longer-term political goals that they want to achieve, and essentially you frame the discussion more from the perspective of, we've used the notion of governance innovation. So what can you bring into the system that helps you maneuvering the politics and administrative processes around? And we even were able to get a fairly good way of actually having a strategic synthetic discussion. It lasted for 2 years because politics is, of course, a very tricky animal to control. But that framing has allowed a way to integrate knowledge into the process that is a bit difficult to take out. And then, of course, if you have the knowledge production connected to that, the knowledge will start to steer a little bit. And it creates the public pressure and connections with like civil society organizations, research. And that requires both a lot of creativity, understanding the politics, but also the technicals and technical details. The example that, Monica, you were referring to in terms of the Russian invasion to Ukraine, the US intelligence we knew the date. Like Europe knew the date, even Finland knew the date. We didn't do anything because it was such a fundamental shift on the core premise on our foreign policy and trade that embracing that, politically speaking, was basically impossible. If you watch the morning news conference from our prime minister and president, you can see the psychological impact, which was not just the invasion, it's that the world in which we believed doesn't exist. How do you do politics in that space? Like the amount of emotional safety that you need to be able to conduct politics or policy, like in a conventional sense, is almost impossible. What happened after that was that our institutions, the security institutions, kicked in, and we went from 25% of population supporting joining NATO to 85 in 6 months. One can ask whether that's a feature of a democracy. It's a good question. But it was because of those institutionalized information mechanisms and lots of other things that started to kick in. And there were lots of cultural norms, Christmas carols that carry symbols and messages about the same thing, historically speaking. And those are, of course, very contextual and very embedded. But that dynamic, like it was not about the information. It was about, I think the only way to manage that particular dynamic would have really been to try to go into it from the emotional and psychological perspective and creating those spaces in which we actually have a way of reflecting that what about if the world we believe in doesn't anymore exist? And Europe is still in that moment and will continue to be in that moment. That example highlights two particular pieces. One is the role of friends, respect, emotion, that aspect in creating the space for interchange. But two is the value of having a vocabulary
like interchange to describe not just an intersection, but a weaving together and a blending. So a traffic interchange, two cars come together, it looks like one road. If we're able to learn from other sectors, learn from completely different settings, learn from other geographies about that same common act of figuring out how to have more of this weaving together, I think we'd be able to apply it across a wide number of additional problems. So that's the hope. That's the intention of introducing a whole new word, not using science policy, introducing different languages. But hopefully that language will help us find the common approaches, possibilities, and tools for doing this. So I think with that, I would like to invite all of you and thank SEBRI very much for allowing us to host this here and for the meeting, but invite all of you to interchange over a cocktail outside. So, thank you.